Oi meus amores, tudo bem? Tudo bom? Como estão? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um mini tutorial dessa maquiagem aqui, ó. Vai ser aquele tipo de tutorial rapidinho que eu vou narrando por cima, tá? E eu espero que vocês gostem. Se vocês querem aprender e ver como é que faz essa make, vem comigo. Bom, vamos começar passando esse isotônico da Mahave. Ele é de coco para peles oleosas. Então ele serve como um primer para ser usado antes da maquiagem, para fixar ela e para não deixar a pele oleosa. Depois eu passei uma base da Mary Kay. A minha cor normalmente é a Beige 5, mas varia porque quando eu pego o sol, isso muda, né? Então com uma esponjinha eu passei a base toda no rosto todo, começando pela parte das olheiras e espalhando pelo resto do rosto, espalhando bem. Logo após eu peguei essa paleta de contorno, corretivos e contorno, né, paleta de camuflagem da Coastal Scents. Passei um corretivo mais claro, na região embaixo da olheira com a esponjinha, em forma de triângulo invertido. Depois eu passei também em cima do nariz, embaixo, perto do queixo, seguindo a linha do rosto, e um pouco em cima, perto da zona T da testa. Depois foi a vez de passar o contorno, né, que é um corretivo mais escuro do que o meu tom de pele. Eu misturei alguns tons e com a própria esponjinha eu fui passando na parte de contorno mesmo da bochecha, a região onde não tinha o corretivo claro. Passei também um pouquinho nos cantos do nariz e em cima na testa, perto do cabelo. E um pouquinho embaixo também, perto do pescoço. Depois, com a mesma esponjinha, mas com um lado que eu ainda não tinha usado, eu esfumei todo esse corretivo, toda essa camuflagem no rosto, desde as partes mais claras e as partes mais escuras. Depois foi a vez de passar esse pó translúcido da Payot, que ele tem um leve glitterzinho, então ele fica lindo para iluminar essas partes onde eu coloquei o corretivo mais claro, então ele deixa a maquiagem mais iluminada. Logo após eu vim com a paleta de contorno da Boca Rosa Beauty, e passei na região onde eu tinha passado o corretivo mais escuro, tanto na região da bochecha, esfumando bem, quanto no cantinho do nariz, também esfumando bem, para não ficar marcado. E também em cima na testa e embaixo no queixo. Depois vim com um pó no tom da minha pele e passei por cima do corretivo mais claro que eu tinha passado, para uniformizar mais ainda a pele. E esfumando bem. Para corrigir as sobrancelhas, eu usei esse duo da Contém 1 grama. Eu uso um pouquinho da escura e um pouquinho da clara com um pincelzinho de sobrancelha, passo na sobrancelha toda, desenhando ela, e deixo ela mais esfumadinha no canto interior do rosto, na parte onde os pelos começam a nascer. E com a escovinha a gente esfuma mais. E faz isso nos dois olhos. Depois eu vim com um corretivo mais claro, em cima do olho, que vai ser a nossa base para passar a sombra, né? Então a gente aplica na pálpebra todinha, pode passar um pouco por fora dela também, e com a esponjinha a gente esfuma para não ficar marcado. Então esfuma bem para não ficar muito marcado. Aí eu comecei a marcar com a sombra preta o canto externo dos olhos, fazendo uma pontinha, né? Tipo um gatinho de sombra. E eu cheguei a esfumar essa sombra. Porém, depois eu lembrei que eu ia passar essa sombra roxa aí, ó, delimitando o côncavo e fazendo um leve gatinho na sombra pro canto externo do olho, depois esfumando com um pincel limpinho. E aí depois dessa sombra esfumada, vem o corretivo de novo, porque na verdade eu não precisava ter passado a sombra escura, né? Então com o corretivo eu venho fazendo toda a limitação do contorno e terminando o desenho lá pro cantinho do olho, aonde fica tipo um gatinho de sombra. Só então, depois do corretivo, que eu venho com a sombra preta. Ao invés de ter jogado ela antes, eu deveria ter jogado ela só aí por cima. Eu fiz isso no outro olho, inclusive. E aí faz a delimitação do gatinho com a sombra preta. E esfuma mais perto da onde vai ser a troca de cor, né?
E perto da sombra roxinha que a gente passou em cima no côncavo, a gente só deposita, não esfuma. Então eu vim com um azul mais escuro, fazendo essa transição de cor. E depois um azul mais claro, fazendo a transição do azul mais claro para o azul mais escuro. Ficando um degradê do preto, azul escuro e azul claro. E no canto interno do olho vim com a sombra branca, esfumando também para encontrar com a sombra azul mais clara. O segredo é esfumar bastante para que a transição de cor fique bem suave. E aí a gente não tem aquela demarcação muito forte de mudança de cor. Depois eu vim com um delineador de gatinho da Boca Rosa Beauty também, marcando o côncavo, onde estava delimitando o fim da sombra preta, e puxando o gatinho mais para a ponta do olho, seguindo ainda aquela sombra roxinha que eu tinha passado, fazendo tipo um gatinho redondo. E aí com a caneta a gente puxa e faz a pontinha do gatinho da sombra. E o que faz num olho repete pro outro. Depois foi a vez de passar com um pincel de delinear fininho a sombra preta bem rente aos cílios inferiores. Então passa essa sombra bem rentinha, faz o encontro dela com a sombra de cima para não ficar um negócio quebrado. E vem com um pincel fininho delimitando toda a região dos cílios inferiores. Depois pega um pincelzinho só para esfumar e não ficar muito marcado. Se cair algum pozinho, a gente tira com a vassourinha, um pincel de vassourinha, e passa mais um pouquinho de pó por cima. Depois a gente vem com um lápis preto escuro, bem perto dos cílios e da sombra preta que a gente tinha passado antes, bem na linha d'água. E com um pincel pequenininho e com a sombra branca que a gente tinha usado antes também, a gente passa no cantinho interno, mas nos cílios inferiores. E repete. Depois é a vez de colar os cílios, que isso é mais tranquilo. Então não mostrei tão detalhado. E aí com uma máscara de cílios, eu passo nos nossos próprios cílios, né? Não no cílio postiço. Passo em toda a região dos nossos próprios cílios. E depois com o dedo eu junto os cílios postiços no cílio natural. E aí dá aquele aspecto bem natural nos cílios. E repete no outro olho. Depois para os cílios inferiores, a gente passa também o rímel. Eu gosto de passar bastante rímel nos cílios inferiores, porque eu gosto daquele aspecto bem ciliuda. E aí eu repito nos dois olhos, com bastante rímel. Depois, com a própria caneta delineadora que a gente fez o final, do cantinho externo do olho, eu venho bem rente aos cílios postiços, para que não apareça tanto que você está com cílios postiços. Então, essa é a técnica de passar, nem que seja bem fininho, só para poder dar aquela disfarçada. Depois eu passo mais um pouco de contorno na região da bochecha, do nariz, da testa, esfumando bastante para não ficar marcado. Esfuma bastante mesmo, porque eu não gosto de nada marcado de contorno no rosto. Logo após eu venho com o blush, depositando só na maçãzinha da bochecha. E aí, para não ficar marcado, eu esfumo com um pincel de pó, que a gente passou o pó em cima do corretivo. Eu esfumo com esse próprio pincel. Depois venho com o iluminador, tudo da Boca Rosa Beauty, tanto iluminador quanto blush quanto contorno. Passo na região do nariz, no meio, na parte em cima da bochecha, na parte em cima da bochecha e no cantinho externo perto do cabelo, no finzinho do olho, fazendo tipo um C. E aí repito do outro lado, com um pincelzinho não tão grande, né? Depois eu passo um pouquinho em cima da boca e um pouquinho no queixo também. Depois é a vez do batom. Eu usei esse batom líquido mate da Candice Berenice. Então eu faço todo o desenho da boca com o próprio batom, né? Tanto a parte de cima quanto a parte de baixo. E depois que o batom mate secou, eu venho com esse gloss aí da Bruna Tavares, que ele é transparente. Eu passo primeiro na mão para não sujar o pincel do gloss. E com o dedo eu vou depositando o gloss por cima do batom mate. E aí fica esse efeito vinil lindo. Então é
isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, dá um like aí pra ajudar, né? Se inscreva no canal quem não é inscrito e me acompanhe aí pelo YouTube e pelas redes sociais, tá bom? Então um beijo e até o próximo vídeo.